Seja bem-vindo ao segundo Renato 38 em Portugal. Agora estamos no Portugal profundo, no interior, no norte de Portugal, perto do Porto, a cidade invicta, que só foi derrotada após a criação de Portugal, meu irmão. É isso mesmo, estamos no norte. Vamos ao 38 News, onde você vai ouvir a verdade, a sua dose diária de ódio contra o pecado e não o pecador. Hoje é um dia de luto. Hoje é um dia de pânico, medonho. É o dia que o Bitcoin teve o seu valor mais baixo desse ano. Rompeu 60, o negócio ficou medonho. Agora, hoje, mais uma vez, o Bitcoin tem, até o momento, olho na tela, net flow positivo dos ETFs. Os ETFs são um grande indicador do comportamento dos investidores institucionais. Durante 13 dias, institucionais venderam Bitcoin para entrar nas grandes empresas e empresas relacionadas à inteligência artificial. Ontem deu um flow positivo e hoje continua positivo. Nunca tinha acontecido 13 dias seguidos de outflows negativos, de mais venda do que compra nos ETFs. A notícia da semana é que os pais que fazem homeschooling são criminosos e por isso condenados. Mas Monique é uma grande e admirável mãe e por isso é digna de perdão judicial. Olho na tela, print de Lucas Polese. Isso é o Brasil. Se você não quiser financiar isso, se você não quiser ser comparsa disso, então é Bitcoin autocustódia. Ah, não sei comprar Bitcoin. Renato38.com.br. QR Code na tela, menos de 400 conto, você aprende a comprar e a fazer autocustódia. Ah, mas eu não quero me expor a Bitcoin. Então se pique do Brasil, venha para o Paraguai, missãobitcoin.com.br. Em setembro, você já volta para o Brasil com a sua residência do Paraguai na mão, meu irmão. Se você vier à CDE e voltar com um computador e um celular, você vai deixar de dar muito mais dinheiro ao governo brasileiro do que vai gastar de passagem, hotel e evento. Não é não, Ellen? Existem, inclusive, acusações que a juíza Elizabeth já havia emitido opinião anos antes, meu irmão, defendendo a Monique. A Monique é inferior ao Jairinho. Se a juíza não entende porque as pessoas têm mais raiva de Monique do que de Jairinho, eu tenho que afirmar publicamente, ela não tem controle da régua moral. Ela não entende a moral da maioria da população. E ela é a prova de que a maioria dos concursos de juiz, não a maioria, a totalidade, desde 88, devem ser anulados. A Constituição brasileira, nos princípios fundamentais da administração pública, exige impessoalidade e moralidade. Concursos que têm fase oral, todos os concursos de professor e federal, todos os concursos do Ministério Público e juiz que tiveram fase oral devem ser anulados. Eles nunca foram juízes, eles nunca foram servidores. A coisa mais revoltante da semana tinha sido, até o momento, Lula afirmar que depressão é coisa de vagabundo, indiretamente, ao dizer que na época dele não havia depressão porque todo mundo trabalhava. A depressão é a principal causa no mundo de suicídios. Isso não é brincadeira, é algo satânico e uma doença terrível. Dizer que todo deprimido é vagabundo é mentira. E é uma ofensa grave à maioria das famílias brasileiras. Vamos às imagens. Quando o ser humano quer, não tem nada difícil pra gente. Não tem nada. Absolutamente nada difícil quando a gente quer. O que a gente não pode é desanimar. A gente não pode, eu não tô bem, eu tô depressivo. Eu nunca tive tempo para depressão. Nunca tive tempo para depressão. Sabe? Porque ou eu trabalhava ou eu me ferrava. Outra breaking news. Olho na tela. Se o Itaú subtraiu R$1 de cada correntista, ele levou 16 bilhões em 14 anos. Itaú admitiu cobrar indevidamente por serviços não contratados por clientes durante 14 anos. Pois é. Oferece esse episódio a Brasa1, o maior banco exclusivamente de câmbio do Brasil. QR Code na tela, Wesley. Se você faz remessas, se você quer comprar stable dólares e você quer baixas taxas, eles afirmam que é o mais barato de todos. Se não for, comente aqui na descrição. Eu já usei e economizei dinheiro. E, além disso, Solidus Wealth, a empresa de Guilherme Bandeira, o tradutor, o professor doutor,
tradutor do livro de Bitcoin mais vendido na história da humanidade, o padrão Bitcoin. Vamos ao que ele tem a dizer a você. Mete bronca, Erley. Se você quiser dar mais segurança jurídica para a propriedade dos seus bitcoins e diminuir seu risco jurisdicional, a Solidus Wealth oferece serviços de integralização de ativos digitais em estruturas internacionais como LLCs americanas e fundações privadas a custos baixos. Clique nesse QR Code para nós entendermos como podemos te ajudar. Se o Seifedin, eu e o professor Guilherme estivermos ainda vivos no fim do mês, haverá entrevista aqui no canal com o Seifedin, com a participação do professor Guilherme e com Hans Hermann Hoppe, com a participação do professor Kioka. E agora, vamos à real. Eu tenho uma resposta a você, Lula. Eu tenho uma resposta a José Disseu, que em um canal de mais de 500 mil seguidores, A Arte da Guerra, deu uma entrevista há vários dias, que não passou nem de 40 mil seguidores. A vocês que dizem que a declaração dos Estados Unidos de que o CV e o PCC são organizações criminosas, que é uma violação da soberania, eu tenho uma resposta. Primeiro, os Estados Unidos nessa declaração afirmou e provou crimes de infiltração dessas organizações em mais de 30 estados americanos. Até o momento que os Estados Unidos cometam ato dentro do território brasileiro, não há nenhuma violação de soberania em afirmar que uma organização é criminosa e se defender dela. Se eles já estão colocando dinheiro criminoso e matando gente nos Estados Unidos, atacar eles, que é uma ameaça no território americano, é atacar a soberania brasileira ou é atacar a soberania americana, querer defender organizações terroristas? Você que vai me responder. Quando o Bolsonaro entrou no poder, cerca de 12% da população era controlada por facções. No seu governo, só aumentou as áreas controladas pelo pelo CV e pelo PCC. Lula aumentou mais ainda. Hoje, mais de 20% da população estão sendo controladas por facções. E não para de aumentar. Trago mais uma notícia de 2 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que os síndicos foram chamados pelo CV para dizer que vão ter que pagar R$300 por mês cada condômino. Senão, o bicho vai pegar. Comando Vermelho toma 2 condomínios e impõe taxa de R$300 a moradores da Pavuna. Criminosos armados com fuzis e usando fardas convocam uma reunião para informar sobre os pagamentos. O Comando Vermelho assumiu o controle de 2 condomínios na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, e passou a cobrar taxa de R$300 a moradores de 800 apartamentos. É isso mesmo, R$250 000 limpo no bolso da facção todo mês. Criminosos armados com fuzis e fardados convocaram a reunião para informar sobre os pagamentos. Além disso, a vizinhança está sendo obrigada a comprar o gás distribuído pelo tráfico. Segundo relatos, uma situação semelhante já havia ocorrido há 7 anos, o que levou moradores a deixarem o local por medo. Se o CV mantiver o seu controle nesse lugar, eu pergunto a você, quem não pode comprar a internet de quem quiser, quem não pode comprar o gás de quem quiser, quem é obrigado a pagar a mensalidade da facção ou morre, essa pessoa vota em quem quiser? Como você acha que é a eleição num lugar desse? Pois é, uma população, um país que mais de 20% da área, segundo dados oficiais, é controlado por milicianos criminosos. Pode ter uma eleição legítima? Pois é, acabou o Brasil, acabou a eleição. O único voto real é votar com os pés. Se você ainda tem CDB, se você ainda tem ações, se você ainda tem imóveis no Brasil como investimento, você é um comparsa financiador da ditadura. Se houvesse alguma liderança política de direita nesse país, ela convocaria, número 1, total desinvestimento. Número 2, greve geral, como houve aqui em Portugal, mas feita pelos esquerdistas descaradamente para aumentar o feriado. Não é não, Erley?